A oração move o coração de Deus, amém? A oração move os céus. Quando se fala em oração, normalmente são as reuniões mais vazias da igreja. Porque se a igreja orasse de verdade, talvez esses bancos aqui estariam todos lotados aqui, nessa noite. Porque se você olhar para um banco desse, é uma vida que está lá fora que poderia estar ouvindo o evangelho eterno. Se você olhar para um banco desse vazio e falar assim, cara, mano, um culto de quarta-feira, uma igreja com 15 mil pessoas, será que não tem mais ninguém aí fora que precisa ouvir a mensagem do rei? Será que não tem mais ninguém que precisa ser alcançado? E eu comecei a estudar um pouquinho o avivamento da Coreia, com o pastor David Paul Yong-Soo. Ele escreveu um livro chamado Oração, a Chave do Avivamento. Você precisa ler esse livro. Se você é um cristão, se você é um crente em Jesus, você precisa buscar conhecimento, porque, irmãos, a Bíblia fala que em Romanos 10, Deus deu para cada um uma medida de fé, amém? Só que a fé, ela vai aumentando de acordo com a tua maturidade, com as experiências que você vai tendo em Cristo. Fé você não ora para, Senhor, me dá fé, não, Ele já te deu fé. A oração correta é você orar, Senhor, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé, para eu viver novos níveis em Ti, Jesus. Novos níveis de milagres, de sinais, de maravilhas. Um dia eu orei para uma menina que tinha dor de cabeça, e Deus curou na hora a dor de cabeça dela. A minha fé foi aumentando. Um dia eu orei para uma menina que tinha uma perna maior que a outra, e eu vi a perna dela crescer na minha frente, porque eu liberei uma palavra de cura. Léo, você tem a cura, você tem o poder? Não. Quem tem o poder e quem tem a cura é o Espírito Santo que habita em mim. A questão é que eu fui lá e acessei isso. É igual um banco, amém? Imagine você tem 100 milhões de reais na sua conta bancária, e você está passando fome, você está morando de favor, e você está passando perrengue. Por quê? Porque você não foi lá ainda e acessou aquele dinheiro que está naquela conta. Assim é o reino de Deus. Existem coisas que nós precisamos, diante da fé e de uma vida profunda de oração, acessarmos. Porque senão seremos só mais um, irmãos. Seremos só mais um frequentador de igreja. Seremos só mais alguém que vê os outros tendo experiências e eu não tenho as minhas próprias experiências. Pastor Paul Yong-Soo, ele fala assim, ó, eu estou escrevendo esse livro e o ano é 1982. Na Coreia, um país que foi massacrado pelos japoneses, quase foi tomado pelo regime comunista. Só que o evangelho chegou lá, e os coreanos disciplinados, disciplina oriental, eles deram muito valor à oração. Pastor Paul Yong-Soo fala que quando ele começou a pregar, ele foi para o interior da Coreia, pegou lá uma barraca da guerra lá, que ele tinha pego lá do exército americano, e ele falou que ele passava horas orando, no inverno, um frio, um monte de cobertor, e ele passava madrugadas orando. Quando ele começou a abrir a igreja dele, passava madrugadas no púlpito orando, pedindo para que Jesus alcançasse os perdidos. E ele falou assim, na Coreia a gente aprendeu que devemos dormir cedo e acordar cedo, porque 5 horas da manhã já tinha o primeiro culto de oração na igreja dele. E ele fala, em 1982, a gente recebia 12 mil pessoas por mês que Jesus trazia. Ele fez umas contas que até 1984, a igreja do Evangelho Pleno em Iodo já teria mais de 500 mil pessoas alcançadas. Eu comecei a ler esse livro, eu comecei a viajar, amém, irmãos? Eu já pensei aqui no nosso terreno. Eu já lembrei de uma igreja chamada Bethel, lá na Califórnia, que eles têm uma sala de oração na montanha, e é toda espelhada, quem passa vê quem está lá. Eu falei, eu vou falar com o pastor José, a gente vai fazer uma sala de oração de vidro, quem passar nas Américas vai ver o povo da Atitude orando para a glória de Deus. Porque é tudo sobre oração. É sobre você crescer e viver a oração. E se você parar para olhar a Bíblia,
Jesus foi nosso maior exemplo de um estilo de vida de oração. Amém? Se você olhar para Jesus, você vai ver o exemplo a ser seguido. Jesus orava. Jesus passava tempo com o Pai. Às vezes ele acordava de madrugada, ia para um deserto, ia para um monte. E Jesus trabalhava, amém, irmãos? E trabalhava muito. Não era pouco, não. Olha o que diz em Marcos, capítulo 1, verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Onde ficou o que, irmãos? Orando. Lucas 11, 9 e 10. Olha o que diz a palavra. Palavras de Jesus. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 14, 13, versículo 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.